E dando continuidade à série Tarô em 10 minutos, a gente vai ver um grupo de cartas dentro do tarô que eu confesso que muitas pessoas acabam até deixando de lado ou deixando para estudar em um outro momento, porque são difíceis. Ah, não, os próprios arcanos maiores eles se complementam, mas gente, é um grupo que de verdade é uma preciosidade dentro do tarô. E eu convido você a estudar também sobre os arcanos menores, que também tá aqui no título do vídeo, até porque, afinal de contas, quem que vai fornecer tantos detalhes a respeito da nossa vida que não os arcanos menores? Então, se você quer saber quem são, como se formam, quais são os grupos, os naipes, se você está aprendendo tarô e não sabe absolutamente nada a respeito, continua assistindo esse vídeo que eu vou contar tintim por tintim e quem sabe, né, em 10 minutinhos a gente consegue aprender muito sobre tarô. Então, se você quer descobrir, continua assistindo esse vídeo para saber mais. Então, afinal de contas, quem são os arcanos menores? Né? Os arcanos menores, ele é uma estrutura, né, de 56 cartas que ela se junta às 22 cartas que já, né, são dos arcanos maiores. Inclusive, eu já fiz uma série falando dos arcanos maiores, vou até deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, onde eu dei já muitos detalhes, onde você consegue ver, sabe, pontos até podem te auxiliar na leitura. Mas os arcanos menores, né, ele é um grupo que muita gente prefere deixar para estudar depois, ou até mesmo acaba deixando de lado, compra um deck. Ai, mas eu só faço tiragem com os arcanos maiores, porque as informações que eu tenho. E no final das contas, a gente tá perdendo muito quando a gente abre mão desse grupo de cartas. Até porque os arcanos menores, né, segundo muitos tarólogos, muitos colegas de profissão, costumam dizer que eles trazem mais detalhes que muitas vezes a gente não consegue perceber vendo os arcanos, apenas os grandes arcanos, sabe? Então, 22 cartas, se comparada a um grupo com 78, eu concordo que são muitas possibilidades, muitas formas de se interpretar. Então, de alguma forma, eles trazem muito mais detalhes. Se a gente for, por exemplo, vou tirar uma imperatriz, às vezes por uma questão de saúde, tá? Imperatriz pode falar de vitalidade, pode falar de outras questões, mas e se às vezes o consulente está passando por alguma questão, no caso, né, para nós mulheres, e se a mulher ela tá passando por alguma situação em que ela precisa ter atenção com o sistema reprodutor? Então, nesses casos, a gente percebe que às vezes a gente não consegue captar um detalhe, né? Então, a gente usa os arcanos menores, nesse caso, como um complemento. Então, ele vai auxiliar, é como se ele desse um suporte para aquele arcano maior que se apresenta. Tanto que existem até alguns métodos que usam o arcano maior como uma referência, e os menores vão trazendo os detalhes daquela situação. Então, nesse caso, eu diria que se você estiver estudando, estiver conhecendo o tarô, tá passando ainda por essa fase, não deixa ele de lado, sabe? Tente fazer suas tiragens utilizando esses arcanos menores também como uma forma de apoio para realmente trazer nessas minúcias que às vezes acabam passando despercebidas quando a gente faz uma tiragem. Então, o grupo que compõe, como eu já falei, são 56 cartas que são divididas em 4 naipes. E aí, nesse caso, os naipes, né, dentro do tarô, eles fazem uma correspondência com os 4 elementos da natureza. Então, né, a gente tem de 4 elementos o quê? Ar, fogo, água e terra. Então, a gente pode correlacionar com os naipes, que também são 4. Então, a gente tem, para o fogo, a gente tem o naipe de paus, que faz correspondência com a água, o naipe de copas, que faz correspondência com o elemento ar, o naipe de espadas, e com a terra, o naipe de ouros, né, ou de pentáculos, enfim. É a mesma coisa, tá? Ou então, né, pra ficar mais fácil, o naipe das moedinhas, que a gente sabe de quem que a gente tá falando dentro do tarô, tá? E aí a gente tem um grupo com 56 cartas, tendo 4 naipes, e cada naipe vão ter 14 cartas. Essas 14 cartas, elas vão do Ás até o 10, e aí depois a gente tem valete, ou pajem, ou princesa, é a mesma figura, tá? Depois a gente passa pro cavaleiro, ou príncipe, dependendo do tarô, a rainha e o rei. Então o rei é a autoridade máxima dentro daquela estrutura de naipes.
Então, quando a gente, por exemplo, numa tiragem, a gente quer saber, como que tá a minha questão mental? E aí, a gente sabe que tarô adora pregar umas peças, vai sair justamente o Rei de Espadas. Então mostra que, nesses casos, por exemplo, o Rei de Espadas vai representar a pessoa que ela tem uma maturidade mental, ela tem um raciocínio lógico muito bem fundamentado, ele consegue, sabe, captar as coisas assim e tomar atitude. Então, percebe quantos detalhes a gente consegue com um arcano menor? Então é importante também que você saiba, dentro dessas estruturas, que cada um eles vão se complementando, eles vão trazendo esses detalhes. Nos próximos vídeos, inclusive, eu vou falar a respeito dos arcanos menores, como é que a gente pode dividir, né, trazer alguns exemplos, como eu já havia trazido também dos arcanos maiores. Então, é importante que a gente primeiro entenda, né, é uma estrutura secundária, que ela veio, né, ela foi incluída também dentro do tarô. O tarô ele passou por diversas mudanças, isso é uma questão até mesmo histórica. O tarô, de certa forma, ele foi redesenhado, foi remodelado por diversas vezes, então é muito comum que às vezes a gente até se confunda com outros sistemas de cartas. O baralho comum, por exemplo, a gente praticamente vê os arcanos menores dentro de um jogo de carteado, exceto pelo cavaleiro. Né? Na minha concepção, eu acredito que não tenham incluído o cavaleiro por conta da sua inicial, porque se a gente pega um baralho desses mais vendidos, eu não vou falar marca, porque senão a marca me patrocina, desses que são mais comercializados, a gente pode ver que temos os 4 naipes, aí nós temos valete, rainha e rei. Mas não, a gente não tem a figura do cavaleiro. Então a figura do cavaleiro ele representa outra questão dentro do tarô. Então, sendo um sistema de carta, ele traz questão de estrutura. Com o tempo, nos próximos vídeos, eu vou falar a respeito dele. E aí vocês vão entender qual que é a figura do cavaleiro dentro do tarô, como ele se subdivide dentro do grupo, qual é a influência também até elemental que ele tem dentro do jogo. Então, é preciso a gente acolher. Né? Muita gente acaba não dando conta, né, de usar os arcanos menores, até por uma questão de acesso de informações. Né? Eu, inclusive, fui uma pessoa que também tive muita dificuldade de ler arcano, então, assim, se você tá sentindo essa mesma dificuldade de encontrar material de estudo, tamo junto, porque realmente não é fácil. O tarô, ele aqui no Brasil, ele veio se popularizar, né, no final da década de 1980. Então, o acesso que a gente tinha aqui no Brasil para esses materiais, para entender, né, a estrutura de símbolo, estrutura de número, era muito difícil. Era muito mais fácil a gente ter acesso aos arcanos maiores do que os menores. Eu, inclusive, tive muita dificuldade, acabei por muito tempo também tendo apenas um deck que só continha uns arcanos maiores, e isso me gerou muitas dificuldades. Às vezes até hoje, dependendo da questão que eu preciso trabalhar com o atendimento, rola uma certa travinha e tá tudo bem. Mas quando a gente compreende todos esses aspectos, fica muito mais fácil e muito mais diverso entender qual que é o universo do tarô. Então, só para te recapitular, o grupo de arcanos maiores é composto por 56 cartas. Essas 56 cartas são divididas em 4 naipes, né? Então a gente tem paus, copas, espadas e ouros. E dentro de cada naipe nós temos 14 cartas. Então vamos do Ás até o 10. Temos valete, cavaleiro, rainha e rei. Então, essa é a estrutura. Nos próximos vídeos eu vou falar a respeito de cada naipe, vou trazer exemplos, vou fazer você entender, né, que vai muito para além de símbolos. Tirar também, né, essa coisa que o pessoal morre de medo do naipe de espadas ou teme muito quando é naipe de paus, né, principalmente o número 5, todo mundo vai falar que é por causa de briga. Mas com o tempo a gente vai começar a entender como é que essa estrutura ela se fundamentou. E eu vou dar uma dica. Vocês vão se lembrar disso. Nem todo número combina com todo naipe. Nem todo número combina com todo naipe. Guarde muito bem essa frase, porque vocês vão se lembrar dela nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma dúvida a respeito dos arcanos menores, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que aí a gente vai debater, vai conversar.
E aí, quem sabe a gente consegue trazer muito mais desse universo aí imenso que é o tarô. Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Conto com você no próximo. E até a próxima.